Olá, sejam bem-vindos, boa noite, senhoras e senhores, a mais um evento híbrido digital Valor em Saúde. Diferente de outros eventos virtuais, neste evento híbrido, trazemos os palestrantes e conteúdos para um cenário em 3D, onde compartilhamos com vocês um ambiente o mais próximo possível de um evento presencial. A TM Jobs deseja um novo tempo, com mais esperança, humanização, compaixão e mais entrega de valor em saúde para todos. Agradecemos à Abbott pelo patrocínio e por acreditarem nesse projeto e apoiarem essa importante iniciativa. Vamos ver o vídeo da Abbott. We all fall down, we get banged up, but the scars show what we're made of. Don't you look back, lift your head up, shake the dust off, tell me what you're made of. I can't hear you breathing, our lungs beating, our heart. Lift up your voice, you got something to say. It's a brand new day. It's a brand new day. It's a brand new day. It's a brand new day.
When the rain falls, when the ground shakes, when the wind blows, when your heart breaks. Show me sorrow, show me laughter, show me starlight, show me what you're after. I can't hear you breathing our lungs, beating our heart. Lift up the voice, you got something to say. It's a brand new day. 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 See the sunrise, oh, fire in your eyes, oh. It's about time we all saw you shine. It's a brand new day. 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 Obrigado, Abbott, por apoiar essa iniciativa. E nesse mês agora, de agosto, a gente tem uma jornada junto com a Abbott. Semana passada, nós tivemos na mesma quarta-feira, nesse horário, nós tivemos um evento. Hoje, a gente tem mais um. E na próxima quarta-feira, a gente encerra com mais um evento da jornada Abbott. Nós trabalhamos muito geração de valor compartilhado e sustentável através das nossas iniciativas. E a gente agradece todos os envolvidos nessa jornada. Desejamos a todos que estão na sala um excelente evento. O evento tem um formato talk show e cada convidado tem um tempo de fala e o moderador abre para perguntas aos nossos convidados. Devemos terminar no máximo às 20 horas. Deixe seus comentários e sugestões no chat. E se der, a gente vai responder todas as perguntas, na medida do possível, tá? Todos receberão também certificado pela presença. Para falar sobre atenção primária em saúde, convidamos o Dr. Luiz Pilan, médico com especialização em clínica geral, medicina do trabalho e promoção da saúde pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, MBA de Gestão Executiva em Saúde pelo INSPER e atualmente é diretor médico da Mantriz. Seja bem-vindo, Pilan. Convidamos também o Dr. Guilherme Colares, diretor executivo de operações do Grupo Pardini, atuou como diretor técnico por 5 anos na Lab Rede, coordenou o laboratório de emergência do Hospital das Clínicas da UFMG de 2004 a 2011 e foi presidente do Departamento de Patologia Clínica na Associação Médica de Minas de 2005 a 2014. Seja bem-vindo, Guilherme Colares. Convidamos também o Dr. Erickson Blum, diretor-presidente do Hospital Veracruz e do Hub Campinas das unidades do Hospital Care, cirurgião do aparelho digestivo, com mestrado e doutorado em cirurgia, possui pós-graduação em gestão avançada, liderança de alto impacto, planejamento e execução estratégica e controle de crise pela Universidade de Harvard e Columbia, nos Estados Unidos, em Seattle, na França. Seja bem-vindo, Erickson Blum. Para compor esse painel, também convidamos Anderson Mendes, presidente da Unidas, bacharel em Sistemas de Informação, pós-graduação em Gestão Estratégica de Negócios e Saúde e Gestão de Serviços de Saúde, atualmente também é gerente executivo da CACI e membro titular do Conselho Nacional de Saúde, ACNS, e da Câmara de Saúde Suplementar da AMS. Seja muito bem-vindo, Anderson Mendes. Para moderar essa incrível discussão que a gente colocou aqui, nós temos hoje a honra de trazer a professora doutora Ana Maria Malik, médica, mestre em administração, doutora em medicina, professora titular da FGV e coordenadora do FGV Saúde. Seja muito bem-vinda, Ana Maria Malik.
O talk show é seu, fique à vontade para conduzir essa excelente noite para todos. Boa noite a todas e todos. Eu queria agradecer muito a Abbott e a TM Jobs pelo convite e pela oportunidade de conversar com pessoas que têm experiências riquíssimas para partilhar conosco. O combinado é que a gente tem uma ordem de fala que vai começar pela visão da saúde corporativa, depois a gente vai olhar para a área de diagnóstico, depois do hospital e, finalmente, nós vamos conversar com quem paga a conta em última instância, que digamos, a operadora de saúde. Mas antes disso, eu também combinei com os colegas que eu ia falar um segundinho para tentar entender qual é o espaço no qual nós vamos trafegar. Nós vamos trafegar, então, no assunto da chamada atenção primária em saúde. Mas atenção primária em saúde é um termo que, hoje em dia, como uma série de outros, virou qualquer coisa. Então, eu queria deixar claro que, por exemplo, em tese, e a gente está fazendo no GV Saúde uma pesquisa a respeito do assunto, conversando com gestores de atenção primária. Então, para nós está muito claro que a atenção primária tem a ver com uma outra relação com a comunidade dos usuários, sejam eles beneficiários, sejam eles cidadãos. Quer dizer, é olhar para a saúde e não para a doença, para o contexto e não para sinais e sintomas só. Tem gente que discute se faz algum sentido a atenção primária ser tratada no setor privado. Se não é uma coisa do setor público, uma vez que começou no setor público. Ora, este painel mostra que claramente tem espaço para atenção primária em ambos, porque ela tem utilidade não só para a organização na qual ela é desenvolvida, mas basicamente para aquele que tem, para aquele em nome de quem nós fazemos tudo o que nós fazemos, nós da área da saúde. E o que é fundamental para desenvolver um programa de atenção primária? Isso é uma coisa que a gente tem perguntado na nossa pesquisa. E aí, o fundamental, na verdade, é uma, entre aspas, plataforma generalista. Ou seja, será que o clínico geral precisa ser médico de família? Claro que quem defende a especialidade da medicina de família diz que sim, mas o generalista, na verdade, ele pode ter algum outro tipo de especialidade. O que não pode ser é um profissional de qualquer coisa. Qualquer coisa é uma coisa e ter uma visão geral do cuidado e da pessoa é outra. Também é fundamental para a atenção primária a existência de uma equipe transdisciplinar. Quer dizer, só o médico não chega a lugar algum. Precisa ter enfermeiro, precisa ter nutricionista, precisa ter profissionais de nível médio. Então, a gente tem que enxergar que não é uma somatória de conhecimentos ou de intenções ou de vontades, mas sim tem que ter uma equipe cujo conhecimento seja partilhado, de novo, em prol do paciente beneficiário usuário. A pandemia nos ensinou ultimamente que é possível trabalhar com as ferramentas do século XXI, ou seja, telecuidado, telesaúde, telemedicina. Hoje eu entrevistei uma pessoa que estava falando para mim, e foi a primeira vez que eu ouvi esse tipo de conteúdo aplicado a isso. Ela falou que ela fazia atenção domiciliar
E aí eu perguntei o que ela fazia. Na verdade, por conta da pandemia, ela faz atenção domiciliar de puericultura. Então, em vez da mãe ter que levar a criança ao consultório, ela vai à residência. Então, são jeitos diferentes de olhar para isso. Mas não é porque na área da saúde os profissionais, gestores e técnicos estão convencidos de que as evidências mostram que isso é bom, não necessariamente os beneficiários ou os residentes, os cidadãos, estão convencidos a aderir. Eu conheço muita gente no Brasil, e aliás fora do Brasil também, que acha o fim do mundo a atenção primária, porque ela tenta racionalizar um pouco o cuidado. E, por exemplo, uma das coisas que as pessoas reclamam muito é quando se diz, quando se discute o que é o adequado em termos de exames diagnósticos. Então, o que, digamos, os técnicos podem considerar que seja racionalizar, às vezes os beneficiários ou os cidadãos podem achar que está se tornando um racionamento e não uma racionalização. E isso claramente tem a ver com a falta de diálogo entre as partes, porque não existe atenção primária sem comunicação intensa entre a equipe e a pessoa sob cuidado. Isso vale também, e acho que é o que o Pilan vai nos contar daqui a pouco, o que se vê na área corporativa, quando se trabalha com atenção primária com essa visão. E uma das coisas do retorno da pandemia tem a ver justamente com a volta ao trabalho. A questão é como é que a gente vai lidar com isso. Eu fiquei felicíssima porque nós já temos uma primeira pergunta, que é justamente qual é o papel do gestor nesse caminho. E aí, qual é o papel do diagnóstico? Então, não é só o diagnóstico de Covid que é importante hoje em dia, e as pessoas têm que voltar a se convencer de que o laudo ou o resultado do exame não resolve nada. O resultado do exame ele é importantíssimo para embasar uma decisão, mas só o resultado do exame não faz nada. Então, quando a gente fala para o que a atenção primária serve e para o que ela não serve, eu sempre tento lembrar que a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente deseja. Então, por exemplo, não ache que a atenção primária serve para reduzir o custo mensal, porque ela vai fazer, talvez, o gasto ser melhor, quer dizer, o recurso ser melhor utilizado. Pelo fato de não serem muitos os tipos de profissional especializado, tem gente que acha que a atenção primária serve para pagar poucos profissionais. Sugiro que não se pense nisso. Também não serve para resolver rápido e menos ainda para substituir os prontos-socorros. Por outro lado, ela serve, sim, para melhorar o vínculo com a população e para melhorar a confiança. Mas ela serve basicamente para melhorar o cuidado no longo prazo e a saúde das pessoas no longo prazo, desde que haja longo prazo. Quer dizer, se a gente pensar num período curto até mudar, por exemplo, o meu plano de saúde, aí não tem como fazer. Então, com esta introduçãozinha básica, eu gostaria de começar e passar a palavra para o Pilan, que vai falar, enfim, o Luiz Pilan, que já foi apresentado, né, como diretor da Mantris, mas ele tem o ponto de vista da saúde corporativa, com o qual ele trabalha já faz muito tempo. Boa noite a todos os colegas, ouvintes e a professora, né? É uma satisfação enorme estar com vocês aí nesse evento.
e gostaria de parabenizar pela iniciativa, né, da TM Jobs e da Abbott. Realmente uma discussão aí, um painel bem rico aí, com players importantes do sistema de saúde, né? Antes de iniciar, né, a minha fala, eu queria só do que é a Mantris, né? A Mantris é uma empresa de gestão de saúde corporativa, né, que iniciou com foco ocupacional de saúde e segurança do trabalho. É uma das maiores empresas de saúde corporativa do Brasil, com aproximadamente 350 clientes espalhados pelo país, né, e aproximadamente 400 mil funcionários sendo gerenciados aí pela nossa consultoria, né? E foi um grande aprendizado com todas, para entender toda a realidade e as diferenças de cada empresa, né? São realidades muito díspares aqui no mesmo país, né? Não tem dúvida, né, que a pandemia provocou uma transformação na atuação da saúde ocupacional dentro das empresas, né? No meu ponto de vista, essa transformação foi muito favorável e eu acho que veio para ficar, né? Acho que não vai ter volta. Eu, né, vim para a Mantris desde o final do ano passado, justamente para tentar fazer essa transformação do foco ocupacional das equipes de saúde, né, para tentar trazer realmente a visão da atenção primária, da assistencial dentro da empresa. E a pandemia ela acabou forçando que todas as equipes de saúde ocupacional tivessem uma atuação assistencial e uma atuação como se fosse um agente comunitário de saúde, né? Porque durante o processo de pandemia, toda a equipe de saúde precisou mapear todos os grupos de risco que precisavam ser afastados, daquelas empresas que eram do setor essencial, que não pararam, né? Mapear também os grupos de risco, mesmo que estivessem em home office, para ver se eles estavam controlados ou não, mapear os sintomáticos, mapear os contactuantes, fazer realmente uma investigação epidemiológica, entender com quem que esses funcionários moravam dentro da casa, se tinha grupo de risco dentro da casa ou não. Então, a atuação da equipe, né, ela teve que se transformar em uma atuação de saúde populacional e muito próximo à atenção primária, né? A gente vê que a atenção primária, durante a pandemia, ela teve algumas limitações de atuação, que era, tem EPI, não tem EPI, tem não tem treinamento, tem teste suficiente para fazer, tem equipe suficiente para ir na casa, né? E então eu vejo que o aprendizado que a gente teve, e foi muito nítido a diferença das empresas que tinham equipe de saúde dentro da empresa e empresas que não tinham essas equipes de saúde, né? Porque o próprio comportamento dos funcionários era muito diferente, né? Quando você não tem alguém para entrar em contato, para tirar dúvida, esclarecer algum sintoma, porque a gente viu que as próprias operadoras de saúde, por mais que elas abriram canal de atendimento para os funcionários por teleatendimento, elas não davam conta, né? Então, as empresas que já tinham a equipe de saúde, elas foram um canal muito importante para deixar essas pessoas em casa, para afastar quem deveria ser afastado, né? Teve um apoio muito forte também para a sustentabilidade do sistema de saúde, para não lotar todo mundo dentro do pronto-socorro, para fazer com que não precisasse mandar para o pronto-socorro para pegar atestado, para justificar uma ausência, para justificar o afastamento, né? Então, teve um papel muito importante, né, nesse aspecto, né? E tinha o mercado de saúde corporativa, já estava se falando bastante da atenção primária, trazer o médico de família para dentro da empresa, né? A professora Ana comentou isso, né? No nosso ponto de vista, eu acho que não é
só o perfil, a especialização que vai fazer a diferença, né? Tem toda uma cultura organizacional, todo um plano de comunicação e toda uma valorização de saúde dentro da empresa que vai fazer com que o profissional que esteja no ambulatório, a equipe que esteja no ambulatório, tenha sucesso nas suas ações, né? E não é o médico apenas que vai fazer diferença. No nosso aprendizado, a enfermeira é o coração da equipe, né, para fazer as linhas de cuidado, né, todo o gerenciamento, e com nutricionista, né? Então tem que ter uma equipe completa para a gente ter resultado. E, na nossa experiência, os próprios médicos do trabalho, com experiência clínica, e dentro de uma organização, um plano de comunicação, uma valorização da cultura da empresa, eles já conseguem trazer muitos resultados de apoio da população, né? Então, o que precisou acontecer, e eu entendo que não vai ter volta, quando eu falo, né? Por quê? Enquanto não tiver a vacina, os crônicos talvez não voltem para o trabalho. E esses crônicos, eles precisam ser monitorados. Os exames ocupacionais nesse período de pandemia foram suspensos, então você já não tinha o exame obrigatório ali de controle de saúde, então os crônicos estão dentro de casa, pessoas estão em home office, então esse trabalho da equipe de saúde, ele vai realmente ser obrigado a se transformar em apoio assistencial, em monitoramento assistencial, porque o plano de saúde não dá conta, né, de deixar tudo isso, né, para dentro das operadoras. E a equipe de ela tem um conhecimento muito forte da população, né? Ela sabe das dificuldades do setor, né, das funções que a pessoa tem que executar dentro da empresa. Então, por isso que a gente precisou se transformar e vai ter que fazer, continuar assim, que é a telemedicina ocupacional. Apesar do CFM ter sido contrário à telemedicina ocupacional, nós da Mantris se posicionamos favorável à telemedicina ocupacional. Não dá para a medicina ocupacional estar aquém e diferente das outras especialidades, principalmente agora, nesse momento. Então, a gente está fazendo telemedicina, né, para as empresas. Tem que usar tecnologia, tem que ter um canal rápido de apoio para esses funcionários, né? Porque um funcionário, né, que esteja com sintomas, que esteja descompensado, ou ele vai trazer o risco para dentro da empresa e prejudicar e impactar no negócio da empresa, de contaminar todo mundo ali, né? Então, esta proximidade com o funcionário, ele precisa estar bem sedimentada e de resposta rápido, porque se a pessoa está com sintoma, acordou com sintoma, ela não pode ir para a empresa, né? Então, tem que ter, sim, uma equipe de resposta rápida, que não adianta depender da operação, né? Então, e com tecnologia para esse contato ser rápido, né, e ser disseminado. Então, essa transformação da saúde ocupacional, da saúde corporativa, em um modus operandi como uma atenção primária, ela vai ficar, né? E realmente foi bem nítido as empresas que já estavam com essa estrutura, as empresas que montaram essa estrutura rapidamente e as empresas que não tiveram essa estrutura. Os funcionários tiveram muito mais pânico, desespero, medo, né, procura de pronto-socorro, e isso realmente eu acho que não é substituir a atenção secundária e terciária. Eu acho que é um coadjuvante, um fator agregador aí para o que a professora Ana comentou, né, de tentar fazer com que o uso seja mais assertivo, né, para otimizar os recursos aí do sistema de saúde. Deu, foi super completa e eu achei, só para para pensar uma coisa que você falou, do papel da tecnologia. Quer dizer, até outro dia eu dizia para as pessoas
Bem-vindos ao século XXI, porque tem muita gente que ainda estava parado no século XX. Mas agora, juntando o assunto da tecnologia com as histórias da pandemia, é bem-vindo à terceira década do século XXI. Né? E tem gente que ainda não descobriu que a gente está aí. Então, muito obrigada, Pilan. E agora, então, conforme a gente combinou, o nosso próximo apresentador é o Dr. Guilherme Colares, que é o diretor executivo operacional do Grupo Pardini. Muito boa noite a todos. Queria agradecer aí pelo convite, né, a TM Jobs e a Abbott, e desejar uma boa noite também para os meus colegas aqui da mesa, nossa professora Ana Maria. E eu também queria falar um pouquinho, acho que foi muito boa essa introdução, quando a gente fala aí dos impactos da tecnologia, para a gente levar um pouco para a área do laboratório. Para falar um pouquinho antes sobre o Pardini, rapidamente, é uma empresa aí, de capital aberto, familiar, de controle familiar, de já 61 anos de história. Hoje é o segundo maior grupo de medicina diagnóstica do país em volume de exames realizados. A gente faz exames não só nas praças onde nós temos os nossos atendimentos, né, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo e Goiânia, mas também como apoio laboratorial para laboratórios, mais de 6 mil laboratórios no país inteiro, né, como uma estrutura logística para captar essas amostras e trazer para ser processadas. Fazemos exames de todos os tipos, né, análises clínicas, imagem, anatomia patológica, genética molecular, medicina de precisão, toxicologia ocupacional, dentre vários outros. Bom, a área diagnóstica também foi muito afetada, né, como todas as áreas de todos os segmentos, né, durante essa pandemia. A gente também teve que reestruturar a forma de atendimento em laboratórios, né? A gente teve 2 desafios conflitantes, né? A gente teve um desafio de aumento de capacidade para exames de COVID e um desafio grande de acesso, não só aos exames de COVID, mas aos outros exames, pelas restrições que as pessoas tinham, né, e têm ainda, de sair, de poder se locomoverem e irem aos serviços de saúde. Né, o que causa esse primeiro problema que a gente preocupa, né, quando as pessoas deixaram de fazer os controles e acompanhamentos que deveriam ter sido feitos, sejam laboratoriais ou clínicos, né? Esse é um ponto preocupante nesse tempo em que as coisas realmente se reduziram. A gente viu isso no dia a dia da empresa, né? Os exames não COVID, eles reduziram muito, né, nos primeiros meses. Quando chegou ali em março, abril, a gente chegou a reduzir em torno de 70%, chegando a 30% mais ou menos do volume normal de realização de exames. Hoje isso já voltou, né? Hoje a gente já está muito próximo aí do volume que tinha anteriormente. Aliado a isso, modificações profundas dentro da própria estrutura da empresa, né? Para os próprios colaboradores. A gente implantou home office, a gente implantou novos modelos de atendimento para dar esse acesso, como drive-thru, como aumentou a digitalização da empresa com o atendimento, né, nos aplicativos, cadastro, o exame no domicílio, né? Então foram vários projetos até que a gente tinha e que foram andados muito mais rapidamente por conta das necessidades, né, da pandemia. E, ao mesmo tempo, o desafio de crescer a capacidade para a realização de exames de COVID, né? Eu acho que acho que é de conhecimento de todo mundo, né? Como houve muita dificuldade, principalmente também no início, em aquisição de insumos para fazer os testes para COVID, principalmente os testes moleculares, que são realmente os testes indicados aí para o diagnóstico agudo, precoce, né, da doença de quem está com sintoma. Então, também é uma corrida muito grande para conseguir estabilizar esse processo crescente de volume de exames em COVID. Para você ter uma ideia, o que a gente fez no nosso setor de genética molecular, onde esses exames são feitos, a gente realizava em torno de 40 mil exames por mês de genética molecular, contando todos os exames, desde doenças infecciosas, exames de oncogenética, de doenças genéticas humanas, e eram 40 mil exames mês. A gente está fazendo agora capacidade para 20 mil exames dia só de COVID. Então, em 2 dias, a gente faz no setor o que a gente fazia em 1 mês, né? Então, foi uma transformação também envolvendo tecnologia, automatização de processos.
a gente levou para essa área de exames especializados, nessa área de genética, processos que a gente tinha nas áreas de grandes volumes, de core lab, né, de grandes automações laboratoriais, exatamente para se conseguir dar vazão à necessidade do volume e mantendo também, né, segurança, qualidade dos processos, que são muito importantes, né, nesse ponto. E assim, com isso, né, com todas as alterações que a gente teve, o home office também implantado para toda a área administrativa da empresa, né, assim, acho que essa empresa, a gente viveu aí nesses meses, nesses 4, 5 meses que nós estamos aí convivendo, né, com a Covid, uma revolução, assim, que talvez duraria anos para que acontecesse, né, se a gente não tivesse todo esse impacto e essa necessidade, né, de fazer essas transformações de uma forma mais rápida. Bom, e entrando já mais dentro do nosso assunto, né, da atenção primária e o papel da medicina diagnóstica dentro da atenção primária, né, eu acho que a medicina diagnóstica ela tem um papel importantíssimo, né, assim, muitas vezes é colocada, né, até como vilã, né, nesses processos, se pede muito exame, se substitui a clínica por exame, eu acho que, na verdade, a gente precisa trabalhar cada vez mais com a educação médica para a utilização melhor dos exames, de forma que a gente possa ter realmente uma melhor eficiência clínica dos exames, né? Eu acho que qualquer modelo de prevenção, promoção de saúde, ela depende de exames que podem ajudar em diagnósticos precoces, dando realmente uma melhoria aí de resultado clínico, porque você consegue começar alguns tratamentos no momento adequado, né, antes de você já ter possíveis complicações, e as próprias prevenções de complicações, quando se controla bem o diabetes, né, ou quando se faz um pré-natal bem feito, né, então, assim, eu sempre falo que quando as pessoas falam do overuse de exames laboratoriais, que as pessoas pedem muito exames e que isso é uma questão que precisa ser resolvida, eu acho que existe o overuse, existe o underuse também, né, eu acho que tem exames que deveriam ser feitos e que não são, acho que doenças crônicas que deveriam ser controladas e não são, pré-natais que deveriam ser feitos e também muitas vezes não são, exames bons para detecção de condições, você fala, sei lá, de trombofilias hereditárias, que muitas vezes são desconhecidos e que as pessoas não fazem, e que você poderia prevenir quadros graves, né, de tromboses, AVCs e coisas, né, tromboembolismo pulmonar, né, adotando medidas talvez mais simples de prevenção mesmo, né, de coisas que aumentam, né, dando só alguns exemplos aqui, né, mas o diagnóstico precoce do câncer é um exemplo sempre citado, o controle, né, do colesterol, ajudando na prevenção cardiovascular, né, então são muitos exemplos onde o laboratório pode ser muito bem utilizado, né. Eu acho que a grande discussão que a gente deve ter dentro da questão da atenção primária é a integração dos processos, né, junto com os laboratórios, e a tecnologia também vem para isso, para se ter mais inteligência no sistema como um todo, para a utilização dos exames laboratoriais. Depois eu posso falar até um pouco mais de algumas coisas que a gente está fazendo em relação a isso, né, e me preocupa muito o tempo que nós perdemos no início da pandemia, e a gente entende também, né, o desconhecido, né, cada vez, a gente aprendendo cada vez mais sobre a doença, a gente vai tendo mais condições de estabelecer, os laboratórios tiveram que se estruturar muito rapidamente para manter fluxos diferenciados para pacientes com sintomas, né, ou o próprio coleta domiciliar para esses pacientes, né, como os próprios hospitais também tiveram que se adequar com a pandemia, né. Então, eu acho que aí, no início, a gente realmente teve essa baixa que me preocupa muito. Hoje as coisas estão voltando mais próximo à normalidade, mas eu acredito que ainda deve ter muita coisa, muita gente que ficou com os seus controles, né, principalmente os doentes crônicos, atrasados. Uma coisa que ainda não voltou muito é a anatomia patológica, né, ainda as cirurgias eletivas ainda estão com volume mais baixo, né? Então a gente vê isso na anatomia patológica, exames de imagem também, que muitas vezes são importantes para esses diagnósticos precoces. Então acho que é um impacto que a gente vai poder discutir aqui, grande, de como essas coisas vão nos cobrar no futuro, né? Assim,
lógico, falando da boa medicina sempre, né, das coisas indicadas, das coisas que devem ser feitas, né. Um outro ponto que eu acho que o laboratório vai ser importante para tentar concluir aqui a minha fala é na volta também, né. E aí, com vários protocolos que estão sendo criados, a gente precisa estudar muito bem quais exames podem ser utilizados, não só os exames, mas os protocolos clínicos, para as voltas, né? A gente está vendo aí protocolos em empresas para poder acompanhar pacientes ou pessoas que podem estar a um maior risco, né? Para que a própria empresa ou a volta à atividade não seja causadora de mais disseminação do vírus, né? E a partir do momento das aberturas, muitas aberturas virão com protocolos, né? E muitos desses protocolos dependem de exames laboratoriais, né? Então, quando a gente tem pessoas procurando protocolos, e a gente já foi procurado no setor público, para protocolos, por exemplo, para volta às aulas, ou para protocolos para abertura de comércio, né? E a gente vê que a velocidade, a necessidade de exames e até às vezes de como fazer, né, esse volume de exames dentro da estrutura que a gente tem no Brasil, né? Alguns protocolos já estão em andamento, a gente vê a volta do futebol com protocolos, né? Viagens internacionais já estão voltando várias com protocolos também, você precisa ter o exame antes dependendo da localidade que vai viajar. Então, acho que a gente também, na área de medicina diagnóstica de exames laboratoriais, vai ter um papel fundamental nessa volta, nessa definição e auxílio aí para definir, para que esses protocolos sejam eficientes, né? Assim, não adianta também, você tem a questão do custo-benefício do protocolo, né? E quais exames utilizar, quando utilizar, né? No início se discutia muito a questão de passaporte de imunidade com sorologia. Hoje essa coisa a gente vê que praticamente caiu, porque até tem muita gente que não vira e muita gente que o anticorpo não demora tanto tempo, né, presente. Então, são muitas discussões e muita coisa que a gente ainda está aprendendo e tentando definir, junto com os diferentes setores, as melhores formas de fazer essa volta, né? Então, acho que vai ser uma discussão bem interessante aqui, acho que tem muita coisa para a gente poder Verdade. conversar. E as perguntas estão bombando, Guilherme. Mas você falou algumas coisas que, para mim, foram música, sabe? A primeira delas foi o assunto da logística, né? Porque você só consegue fazer coleta descentralizada e execução centralizada do exame se você tiver logística. E isso é a base de você conseguir trabalhar com uma rede bem montada. E a outra coisa que você mencionou, que de fato faz toda a diferença, é assim, tem gente, quer dizer, o que significa jogar dinheiro fora? Pedir um exame desnecessário, não pedir um exame necessário. Quer dizer, o procedimento necessário que não é feito vai redundar em piora na saúde da pessoa e num aumento de custos mais para frente. O padrão ouro nessa linha, eu sempre falo, é a coisa mais óbvia que tem. No pré-natal tem que pedir exame, e eles têm que vir negativos se tudo correr bem, né? Então, a gente não pode se pautar por um exame falso negativo, ou, desculpa, por um exame negativo, para dizer, não era necessário, porque não é disso que se trata, né? A gente não faz rastreamento sem isso. E a outra coisa que eu acho que é a mais fundamental, e que também tem a ver com toda a discussão da continuidade de cuidado, é o paciente certo no momento, o procedimento certo no paciente certo, no momento certo, no local correto. Então, eu acho que com isso você foi brilhante na sua apresentação. E agora, então a gente vai chamar o Erickson Blum, que vai falar sobre o ponto de vista da assistência hospitalar, imagino eu. Seu som. Não estamos ouvindo você. Eu, pelo menos, não estou. Juro que eu não estou.
Eu continuo não ouvindo você. E acho que não sou só eu, viu? O Anderson já fez cara de não estou ouvindo também. Eu acho que nós estamos talvez com algum problema técnico. Então, tá vendo? Mais gente, pois é. Que bom, obrigado, obrigado. Bem, eu agradeço, Tânia, a Team Jobs, parabéns à Abbott pelo evento, também por estar patrocinando esse evento, cumprimento meus colegas de mesa, o Pilan, o Anderson, o Guilherme, obrigado, professora Ana Maria. Bem, antes eu queria contextualizar um pouco o Hospital Care, do qual o Grupo Veracruz em Campinas faz parte. O Hospital Care é uma holding que hoje participa de algumas operações na área de saúde. Em Campinas é o maior hub, como nós chamamos, onde tem 2 hospitais, unidades avançadas de atendimento, centros de imagem, né? Uma operadora de plano de saúde com umas 30 mil vidas, mais ou menos. Aí temos operações em Ribeirão Preto, Florianópolis, Curitiba, São José do Rio Preto, e até o final do ano devemos ter mais 2 ou 3 unidades. E dentro do Hospital Care, nós temos uma empresa que chama Exela. E a Exela foi criada, é uma startup, criada justamente para trabalharmos valor em saúde. Entendemos que isso vai cada vez mais crescer e nós temos nos dedicado ao estudo de atenção primária à saúde, trabalhando com linhas de cuidado, bundles. Fizemos a parceria com Cleveland Clinic, que tem um ano já essa parceria, onde eles têm nos ensinado bastante e temos tentado tropicalizar um pouco esses ensinamentos que eles têm nos dado. Eu gostei muito do que a professora Ana Maria falou, que realmente não serve para reduzir os custos, mas para que o recurso seja melhor utilizado, evitando assim muitos desperdícios, serve para melhorar o vínculo e a confiança do paciente, melhorando o cuidado a longo prazo, enfim, eu acredito piamente nisso. Agora é muito estranho, parece, que um hospital privado, especialmente, venha falar de atenção primária à saúde. Eu não tenho dúvida que cada vez mais os prestadores de serviço, em especial os hospitais, vão ter que entrar cada vez mais nesse processo e tentar fazer a saúde, dar a saúde integral ou prover uma assistência integral à saúde dos pacientes, desde a atenção primária, desde a puericultura, como a professora tinha falado, de um pré-natal correto, da detecção precoce de câncer, de controles de diabetes, hipertensão, colesterolemia, até o transplante de medula óssea, o transplante de fígado, enfim, até a medicina quaternária. Mas dentro de tudo isso, acho que um dos grandes desafios que nós temos para a atenção primária, e hoje o tema a gente fala atenção primária com foco na gestão do paciente no período pós-pandemia. Acho que a maior dificuldade é trazermos o paciente para o centro e para entender a importância da atenção primária. Hoje a maioria, as pessoas querem o especialista, o próprio cliente quer, ele já vem identificado com o seu problema via internet, já sabe do Google o que tem e já chega querendo ou cardiologista, ou reumatologista, ou endócrino. Então, fazer com que o cliente, com que o paciente entenda a real importância da atenção primária à saúde na sua qualidade de vida
isso vai ser fundamental. E eu fico muito feliz de ter aqui o Pilan falando isso, porque acho que um dos grandes nascedouros de tudo isso, em especial no sistema privado, são as grandes corporações. Elas são os grandes pagadores do custeio da assistência à saúde. Então, cada vez mais, se isso nascer e evoluir muito fortemente dentro das corporações, eu acho que isso vai fazer com que o paciente cada vez mais fique centrado e seja o grande foco. Nós, hoje mesmo fazíamos lá no hospital uma análise dos pacientes que estamos atendendo no nosso centro de oncologia. E, pasmem vocês, 70% dos pacientes que hoje estão em tratamento quimioterápico chegaram ao hospital no estadio 4. Ou seja, a grande maioria do estadiamento clínico do câncer vai do 1, 2, 3 e 4. Ou seja, a maioria já chegou no estágio avançado, onde fizeram os procedimentos cirúrgicos, mas foram a quimioterapia, a radioterapia, mais intensa, mais densa, e obviamente com um custeio muito maior e, obviamente, uma toxicidade, um problema maior nesse tratamento. Então, cada vez mais, se evoluirmos para uma atenção primária mais forte, onde o paciente tem essa conscientização, com certeza nós vamos evitar os desperdícios, os custos desnecessários. Dentro da atenção primária à saúde ainda, e nesse voltado um pouquinho nessa introdução sobre o nosso tema, no paciente pós-pandemia, eu acho que a atenção primária vai ser extremamente importante no paciente pós-pandemia, no corona. Nós devemos imaginar que muitos desses pacientes vão vir com muitas sequelas, sejam pulmonares, neurológicas, psiquiátricas, e eu não tenho dúvida que trabalhar do ponto de vista primário, do cuidado desses pacientes para que eles evoluam com piores consequências, isso acho que vai ser fundamental. Muita coisa nós vamos ter que reinventar dentro da área da assistência. Eu acho que o cuidado desses pacientes acometidos pelo Covid e que venham a ter sequelas, eu acho que vai ter, infelizmente, um número razoável de pacientes assim. Nós vamos ter que cuidar cada vez mais, e porque o custo desses pacientes assistencial, eu acredito que não para na saída da UTI, enfim, nós vamos ter muito mais que fazer por eles daqui para frente. Eu participava de um webinar há uma semana atrás, e o Maluf, que é um dos grandes oncologistas desse país, e um grande estudioso, afirmou que no segundo trimestre de 2021, nós teremos uma explosão de câncer, de casos graves de câncer, de pacientes que infelizmente não deixaram a detecção precoce, deixaram a prevenção nesse momento, e infelizmente vai sentir as consequências disso, todo o sistema, inclusive o paciente, no primeiro semestre do ano que vem. Eu lia um material do The Lancet, onde dizia que, por exemplo, esses 3 meses de delay na detecção precoce de câncer, para um paciente portador de CA gástrico, da faixa etária de 30 a 39 anos, 30% desses pacientes devem perder uma sobrevida de 10 anos por causa de um atraso na detecção precoce de 3 meses. Então, isso vem a onerar o sistema cada vez mais, e eu acho que a atenção primária ela também vai se reinventar, ela vai passar por uma responsabilidade muito maior do que fazer puericultura ou pré-natal ou cuidar eventualmente, monitorando doenças crônicas. Talvez ela vai ter que ter uma ênfase maior nos cuidados do cliente pós-Covid e desses pacientes que deixaram o seu tratamento, desses sequelados de AVC e que esqueceram o seu tratamento. Eu acho que seria isso, professora, nessa introdução, e reforçando cada vez mais a participação dos hospitais privados na atenção primária,
é fundamental. Eu acho que quem não voltar os olhos a isso, as suas ações fortemente para isso, vai estar fora do game em muito pouco tempo. Muito obrigado mais uma vez, estou à disposição para a continuidade do nosso evento. Foram super elucidativas. Primeiro, por causa desse triste dado, né, de que um atraso de 3 meses no diagnóstico precoce de alguns tipos de câncer levam a perdas de anos de vida. E o que é mais grave ainda, a gente está acostumado a falar nos determinantes sociais da doença, o Berwick hoje em dia fala nos determinantes morais da saúde, e nessa história, inclusive de detecção de exames de laboratório para detecção do Covid, a gente vê também que é claro que a população mais carente tem mais Covid do que a não carente, e a população mais carente tem mais atraso nos seus diversos diagnósticos. Já tinha antes, agora terá ainda mais. E a outra coisa das suas palavras que eu gostaria de resgatar é isso, quer dizer, fazer com que não haja uma separação, tipo abismo, entre o que é atenção primária e os demais níveis, porque senão ela não precisaria se chamar primária, ela se chamaria só assistência. Quer dizer, só se justifica ela se chamar atenção primária se houver uma secundária e uma terciária em seguida. Então, eu acho que estamos amarrando tudo o que os senhores estão falando. E agora, então, Anderson, prepara a caneta e o cheque. Só queria lembrar que a Cassia, onde o Anderson está hoje, além de ser a Unidas, foi uma das primeiras empresas, das primeiras organizações, de maneira geral, e certamente das operadoras, a trabalhar com atenção primária. Né? Ok, vamos lá. Estão me ouvindo? Alô? Que bom. Bom, primeiro agradecer também aí a TM Jobs, né, a Tânia e a Abbott pelo convite, é um prazer, uma honra estar aqui, né, representando esse segmento tão importante para a gente aqui de autogestões, e tão desafiador, né, manter esse segmento aí de pé. Gostei muito das falas dos meus colegas aí, a quem também eu cumprimento. Eu acho que eu tentei aqui anotar algumas coisas para contribuir, né, para não ser repetitivo e ao mesmo tempo buscar aqui alguma ideia na visão aqui de quem paga. A primeira delas, acho que diz respeito à questão de como as empresas, né, as corporações têm que ter um papel fundamental nisso. E aí, como a professora também bem colocou, a CACI, até por esse protagonismo de ser uma caixa criada pelos funcionários do banco, mas com a participação do patrocinador, eu sou um funcionário do Banco do Brasil, concursado do banco, e estou na CACI há 22 anos, então não tenho uma carreira de bancário, né, tenho uma carreira de saúde, mas sou o representante do patrocinador, vamos dizer assim, dentro da CACI, tentando ajudar, tentando construir uma saúde melhor para os funcionários e para os familiares. Então, o banco vem sempre tratando essa questão da saúde como algo importante, inclusive em todas as pesquisas do banco, a questão da CACI, do plano de saúde, é um grande ponto de retenção de talentos, de pessoas, então é sempre visto com muito cuidado. E a CACI, então, vem tentando desempenhar esse papel, tentando fazer com todas as dificuldades, não é fácil, né? Falar de atenção primária há 20 anos atrás, né? Eu já falava de 20 anos atrás, há 20 anos atrás a gente procurava um prontuário eletrônico de saúde que tivesse, né, as condições de anotações da visão de atenção primária, ficha de vigilância, coordenação de cuidado, e a gente não encontrava nem um software no mercado que tivesse essa característica para poder ajudar na implantação. Então era muito mais desafiador do que hoje, onde a gente tem isso muito mais consolidado e muito mais
bem forte. No último ano, todos vocês acompanharam, a Cassi passou por um momento difícil de custeio, a gente tem um custeio que é atrelado ao salário, mas a despesa está de acordo com a inflação saúde, e essa conta não casa, mas no aporte do banco no ano passado e o aumento da mensalidade dos beneficiários, ficou um acordo fechado entre banco e beneficiários, todos os titulares votam para esse acordo, né, nesse novo estatuto. Agora a gente leva 100% dos nossos associados para a estratégia de saúde da família. A gente tinha em torno de 30% dos beneficiários dentro dessa estratégia e agora passa a ser uma meta, né, e um compromisso com o patrocinador e com os próprios beneficiários que assinaram esse novo estatuto, de que agora a gente leva 100% das pessoas para a atenção primária, para a estratégia de saúde da família. Então, mais desafiador ainda. Aí nós estamos falando de um plano de saúde que tem participantes de norte a sul desse país, né? Nós não estamos só nas grandes capitais, nós estamos só nas grandes cidades, nós temos pacientes no interior de Minas, quem conhece sabe muito bem, eu como bom mineiro, o Elcio Pardini sempre foi um parceiro nosso aí quando eu fui gerente da Cassi em Minas, mas temos participantes no interior do Pará, no interior do Amazonas, então não é fácil, né, fazer isso. Então primeiramente a gente desenvolve aqui uma ideia de que a telesaúde, né, vamos chamar de telesaúde, porque não é só medicina, é todo o contexto de saúde, ela tem que realmente ficar, a gente precisa que isso avance, ela é uma forma da gente chegar a essas pessoas, é uma forma de trazer essas pessoas para dentro desse olhar do cuidado. Ela não substitui, ninguém está dizendo aqui que ela vai substituir as consultas presenciais ou os tratamentos presenciais, mas ela é sim uma ferramenta que integra, que humaniza, que aproxima, né, quem quer coordenar o cuidado, quem precisa fazer essa coordenação dessas pessoas. Então esse acho que é o primeiro ponto, né? Eu queria chamar a atenção de tudo que a gente falou aqui sobre informação, né? Acho que o grande ponto hoje que a gente vive sobre a discussão de gestão de cuidado, trata-se da informação. E muito dessa informação a gente não tem por não ter um APS forte. Então, como eu não tenho a estratificação de risco da minha população, como eu não tenho uma gestão populacional, eu não sei quem são meus beneficiários. Então, nessa discussão que a gente está fazendo aqui, se eu deveria estar fazendo um diagnóstico ou não, como eu vou fazer para estratificar o risco e entender quem são as pessoas que precisariam manter a sua política de diagnóstico e quem deveria ficar em casa? Então, tomamos a decisão muitas vezes de prender todo mundo em casa e podem gerar realmente esses custos aí, podemos ter doenças que vão ser tardiamente descobertas, mas como também, por não ter informação, fazer todo mundo continuar vivendo como estava, quanto seriam as pessoas impactadas aí sem que o isolamento social fosse atingido? Não tenho aqui as respostas, não estou dizendo que seria melhor ou pior, mas a falta de informação, ela faz uma frase que eu tenho dito constantemente, que assim, a falta de informação transforma qualquer ideia, e aí eu estou falando da ideia, aquilo que eu acho, em pura verdade. Né? Eu não tenho informação, então eu pego uma ideia e essa ideia vira uma verdade. Ela pode ser a minha verdade, pode ser a verdade da professora, pode ser a verdade de qualquer um colega. Se a gente não tem os dados, se a gente não sabe exatamente o que é, porque, por outro lado, eu tenho uma mulher que é acompanhada comigo na estratégia, que faz o seu rastreamento de câncer de mama, por exemplo, a sua mamografia todo ano, tudo certo, não tem histórico familiar. Se essa mulher ficar 3 meses a mais longe daquele tratamento dela, provavelmente não vai ser impactada, porque ela já tem um histórico de acompanhamento, não vai ser 2 ou 3 meses que vai fazer essa diferença. Então, se eu tenho essa informação, a gente consegue fazer isso. O maior dano do que a gente vem acompanhando aqui na nossa população, que está, principalmente essa população que é vinculada à estratégia, não estão nem nesses rastreios. O maior dano estão na interrupção dos tratamentos. Esse é o maior dano. É a gente não ter os diabéticos controlados, não ter os hipertensos controlados, não ter os dislipidêmicos controlados. Esse tem sido o maior dano. Quer dizer, a gente tem feito busca ativa de encontrar essas pessoas, fazer um atendimento mesmo que virtual, e aí, de novo, a tecnologia ajuda muito. Então, ela não é para ser passiva, não é para eu ter um pronto atendimento virtual. Eu não posso pegar a fragmentação do cuidado que eu tenho no mundo presencial e levar para o mundo virtual. Eu vou só potencializar problemas. Então, eu tenho que pegar e fazer um desenho de gestão populacional e entender aonde nesse processo a telesaúde entra e ajuda. Então, um telemonitoramento, uma enfermeira ligar para um paciente desse, acompanhar, saber o que está acontecendo, é fundamental.
Fundamental, se for preciso passar por uma consulta. Às vezes o que ele precisa é de uma receita médica. Eu envio essa receita para ele de forma eletrônica, ele compra o seu medicamento, continua fazendo o seu tratamento. Então, eu acho que isso é muito importante. E a base disso é o quê? Informação. Eu gostei muito quando falo de paciente no centro do cuidado, eu tenho visto diversas iniciativas e são todas louváveis. Eu não sou aqui um cara que critica o bom. Eu sempre acho que o bom não pode ser inimigo do ótimo. Mas a gente tem que entender o que estamos fazendo. A gente também não pode vender uma coisa como ela não é. E eu discuto, às vezes, com várias instituições que estão fazendo, não, agora a instituição de diagnóstico se juntou a uma atenção primária, se juntou também a uma clínica de especialidade, estamos fazendo o paciente no centro do cuidado. Eu falo, o paciente no centro do cuidado de quem? Porque paciente no centro do cuidado, ele tem que ser um paciente no centro do cuidado de todo mundo. Esse paciente perpassa por diversos sistemas, inclusive o sistema público. Então, quando eu falo de paciente no centro do cuidado, eu digo assim, ele está no centro do cuidado de quem? Porque o desenho que você me mostra no seu PowerPoint é ele no centro do seu cuidado. E isso, beleza, já agrega, já está melhorando, mas não é isso que a gente precisa. A gente precisa dele no centro do cuidado, como foi muito bem colocado aqui, da operadora, do contratante, do sistema público, do sistema diagnóstico, do sistema terciário, do sistema primário. Quer dizer, como integrar esse sistema dentro de uma hierarquização que precisa acontecer, o sistema tem que ser hierarquizado. Me desculpe, é uma posição que eu tenho de trabalhar com isso há muito tempo, mas assim, eu gosto dessa ideia, ouvir o doutor do hospital falar sobre atenção primária, que coisa boa, assim, como a gente se alegra ao viver isso. Agora, a atenção primária não acontece no hospital. Fato, a estrutura hospitalar não é a estrutura adequada para se fazer. A APS, em lugar nenhum do mundo é assim. O hospital tem que ser parceiro? Claro, e é ótimo ouvir isso. Como a gente alinhar esse cuidado, alinhar essa questão. E eu não estou dizendo aqui que a proposta foi essa, viu, doutor? Não estou dizendo isso. Eu estou só chamando a atenção, porque muitas vezes a gente vai escutando essas coisas, eu acho, e eu conheço, né, a proposta de vocês é muito interessante. Apoiar, desenvolver, integrar o sistema é muito importante. Agora, vamos entender aonde cada um tem o seu papel, a sua responsabilidade, aonde cada um entrega melhor o seu valor. E isso é fundamental. A gente viu, por exemplo, na Covid, a preocupação, e ela é lista, não estou aqui também questionando, eu só estou trazendo assim, a gente se preocupou com UTI e respirador. Hoje a gente vê UTI e respirador sendo desenvolvido porque não teve utilização. Claro, ninguém em fevereiro ou em janeiro teria a menor posição de certeza do que seria necessário. Então vamos trabalhar com o pior cenário. Vamos montar estruturas, os tais de campanhas e vamos montar tudo. Não está errado, eu não estou aqui questionando isso. Mas a gente fez isso, de novo, por não ter uma informação que seja fidedigna. Por não saber estratificar os nossos beneficiários, os nossos pacientes, as nossas pessoas, a nossa população. E aí a gente vai e peca de novo por isso. Quer dizer, eu acho que eu vou precisar de tantos leitos. E vou fazer tantos leitos. Agora, muito se fala assim, qual o custo de se implantar uma atenção primária? Na Cassis é discutido. Imagina falar para um banqueiro que ele vai investir milhões, porque não é barato. Uma atenção primária não é barato. Prevenção e promoção não é barato. É rentável, já é comprovado no mundo inteiro que traz retorno, é importante, melhora a qualidade de vida, reduz o impacto financeiro no sistema, mas não dá para dizer que é barato. Fazer isso bem feito precisa de investimentos. Agora, como é que você fala com um banqueiro que ele vai investir milhões nisso e daqui 20 anos nós vamos colher esse fruto? E que fruto vai ser? E se passar por uma pandemia, não sei qual vai ser o resultado. Saúde não é uma ciência exata. É difícil você convencer isso. Então, mas qual é o custo de não fazer? A pandemia está mostrando para a gente qual o custo de não fazer. Então, muitas vezes, a gente tem que deixar de olhar para o custo de fazer alguma coisa, assim, qual é o custo por não fazer? E a pandemia dá esse murro na nossa cara, né? Como diz o Mike Tyson, né? Toda estratégia vale até você tomar um murro na cara. E a pandemia deu essa porrada. Cara, não é assim que o jogo joga. Né? Vamos falar de valor em saúde, remuneração por valor, vamos falar de remuneração do hospital, que é um problema hoje vivido no mercado. A remuneração era por volume. A remuneração era por produção. Mudou a regra do jogo. A produção caiu, as pessoas não estão saindo de casa, as pessoas não estão indo fazer. Cara, e agora? Agora eu mudo a regra do jogo porque o jogo... Não. Então vamos discutir uma mudança de regra do jogo para frente. Vamos discutir, então, algo que seja perene para vários momentos. Porque a gente vai passar por outros processos de aprendizado de tudo mais.
Então, assim, não tem certo ou errado. Eu acho que o que é bacana é ter colegas aqui na mesa que estão propostos a essa mudança, a construir junto. Nós não temos o desenho sozinhos, não vamos ser nós operadoras, nós autogestões que vamos construir isso sozinhos. A gente não tem a resposta para tudo, mas eu volto a dizer, a gente precisa aprender que o que a gente está sofrendo, estamos sofrendo por não ter feito as coisas que todo mundo sabia que precisavam ser feitas e não foram feitas. Essa é a grande verdade. A verdade hoje, assim, cara, eu não vi nenhuma, estou finalizando aqui, eu não vi nenhuma inovação. Falo para vocês de coração, eu não vi nenhuma inovação nessa pandemia. Eu vi colocar em práticas ideias que já existiam. Telemedicina não é nenhuma inovação. Modelos preditivos, inteligência artificial para detecção de exames, isso tudo já existia. Então, o que a pandemia fez foi que a gente acelerasse e desse valor para processos que estavam engavetados. Essa é a grande verdade. Então, vamos aproveitar esse movimento e continuar tirando essas ideias da gaveta e colocar em prática e sair um pouco do discurso e realmente mudar na prática. É isso que a gente precisa. E aí, quem sabe, para os próximos adventos que venham no futuro, a gente esteja melhor preparado. Como a gente vê diversos países que têm uma estrutura de informação muito mais bem detalhada, lidaram muito melhor com a pandemia do que a gente. Acho que esse é um ponto, né? Então, professora, fica aí essas contribuições originais e a gente iniciais, desculpa, e aí a gente fica à disposição para o debate e para a construção. Perfeito. E muito obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço, Anderson. Eu acho que você fez um fechamento que me trouxe à mente uma questão que assim, falar de estratificação de risco achei fundamental. E, por exemplo, só que o que dá para fazer sob o ponto de vista de estratificação de risco, de maneira mais lógica, é quem trabalha com população fechada, que é o caso aqui entre nós, do Pilan e de você. Se a gente pensar no Hermes, no Pardini, e se a gente pensar no Veracruz, é muito difícil você pensar numa população fechada. Então, a visão tem que ser diferente. Mas eu acho que uma outra coisa que também me chocou, quer dizer, me chocou não, que eu tenho achado interessante é que uma das grandes inovações da Covid é discutir atenção primária, que é um negócio que acontece desde 1930 no mundo. Mas eu vou dar voz para os nossos assistentes, porque as perguntas que estão aqui são super interessantes. E eu vou tentar juntar algumas para fazer um lote, e embora algumas estejam endereçadas, eu acho que elas acabam cabendo para todos. Então, uma das perguntas que eu acho que é básica é como o gestor de qualquer coisa, o gestor de saúde, o gestor da empresa, o gestor do hospital, o gestor do Banco do Brasil, o gestor da empresa que contrata o Pilan, como é que o gestor, qual o papel que ele terá na nova jornada de volta ao trabalho? E junto com isso, eu queria aproveitar e perguntar uma outra questão, que como é que são as oportunidades de realização de prevenção constante, não só com relação à Covid, mas que no fundo é uma doença infecciosa, mas de todas as outras doenças crônicas e das outras infecciosas, por que não falar, né? Então eu queria, vamos começar agora pelo Guilherme? Você está sem som, Guilherme. Você está sendo sabotado. Esse fui eu mesmo, desculpa, tá? Eu tinha colocado aqui no mudo para não atrapalhar os colegas aí peço desculpa. Mas até antes de entrar na questão de como gestor, né, o papel do gestor nessa volta, e que acho que vai ser um papel, né, de fundamental importância, independente do segmento, de como ele vai estruturar a sua empresa para voltar, né, a
atividade normalmente, mas só queria dar uma pitada nessa discussão, que eu gostei muito da questão do sistema, principalmente falando aí do sistema fechado, né, dentro da operadora e das empresas, mas quando a gente fala da produção, por exemplo, diagnóstico, como ela pode ser descentralizada, né, o paciente que precisa de ir lá, né, você consegue coletar uma amostra, né, então você ter uma produção que seja aberta faz muito sentido no sentido econômico de se conseguir produzir mais com menos e com segurança, com tecnologia e até do próprio conhecimento laboratorial com volume, isso traz conhecimento e expertise. E a análise dos dados, ela pode ser fechada, né? E você pode ter uma integração, né, com os diversos planos ou grupos ou empresas que têm a sua população, e você ter esses dados circulando dentro de uma análise, dentro de uma população fechada, para aí sim se estratificar riscos e tudo mais, né? Então, a gente, mesmo sendo um modelo aberto, a gente pode contribuir com os modelos fechados, né? Mas aí entra muito forte, né, isso que foi colocado a respeito da questão da informação mesmo, né? E hoje a tecnologia nos ajuda para isso, né? Eu acho que a tecnologia nos ajuda para que essas informações cheguem onde ela precisa chegar e que ela possa ser analisada, o que precisa é fazer mesmo, né? E tem várias coisas que antecedem isso, que são as padronizações, as questões de segurança de informação, e aí são várias discussões que a gente poderia entrar aqui, que é um caminho que a gente precisa percorrer, né, para poder que essas coisas fluam e que as informações cheguem a quem precisa, para que as decisões possam ser tomadas de forma correta e mais eficiente. Mas entrando aí no papel do gestor, bom, a minha opinião é que a gente vai ter que reconstruir, né, assim, os diversos segmentos vão ter que reconstruir a forma de trabalhar. E aí isso vai vir muito do trabalho dos gestores de entenderem a situação do seu segmento, e aí eu não estou falando da área de saúde, estou falando de qualquer segmento, né, de como esse segmento pode voltar, né, após a pandemia, e o que precisa ser feito para gerar segurança para as pessoas que vão voltar, para os clientes que vão usar aquele serviço ou consumir aquele produto, né, falando aí das fábricas e das empresas aí produtoras, né? Então, eu acho que, assim, a gente vai ter várias discussões setoriais, já estão acontecendo, né, da melhor forma de se voltar nos diversos setores, e a gente vai ter um papel importante, tanto a medicina e segurança do trabalho, quanto a área de diagnóstico, né, de auxiliar nesses protocolos. É tudo muito novo, né? Mais uma vez, não vai ter o certo ou o errado, você vai tentar achar um melhor protocolo e muito provavelmente eles vão ser modificados ao longo do tempo, né? E isso muito vai depender também da disponibilidade dos recursos, né? Quais recursos que se tem para que se façam esses protocolos. Então, acho que são discussões amplas e acho que vai ser por segmento, cada segmento vai ter que fazer essas discussões, né, dentro dos riscos inerentes a cada segmento, e o gestor vai ter que estar antenado para isso tudo, vai ter que se atualizar. Acho que todo mundo vai ter que entender e tem que entender um pouco de como funciona o controle dessa epidemia, né? Assim, como ela funciona e quais são os riscos e o que pode ser feito para diminuir esses riscos, né? Então, acho que é um papel realmente fundamental e de busca de conhecimento e busca de conversa, né, de conversar com as áreas, principalmente de medicina e segurança do trabalho, né, mas com os setores, né, de diagnóstico, né, que podem ajudar nesses protocolos. Acho que vai ser já estão acontecendo, né, discussões intensas com diversos segmentos. Acho que esse é um ponto que vai ser realmente muito importante nessa reabertura para a volta às atividades que a gente tanto quer que aconteça, né, para a gente poder voltar. Eu não gosto muito da frase desse novo normal, não, porque acho que se normal não é novo, novo normal, se é novo não é normal. Então, mas para voltar às atividades. Né? Certo. Obrigada. Erickson, você pega a bola? Com certeza, professora, obrigado. Só pegando um pouco da fala do Anderson ali, obviamente a APS ela não acontece dentro dos hospitais e as atividades avançadas para fazer esse trabalho,
junto às empresas, às grandes corporações, muitas operadoras, enfim, para tentar realmente a integralidade da assistência. E Anderson, a gente, realmente isso na CACI, você deve lembrar talvez que lá no começo do ano 2000, a CACI fez um curso de pós-graduação importante, eu coordenei um curso e fiz alguns junto a vocês lá, e pude orientar algumas trabalhos de conclusão de curso, e 2 ou 3 já falavam muito fortemente, lá em 2001, 2002, sobre atenção primária à saúde, a importância da clínica CI, enfim, vocês sempre trabalharam muito fortemente nisso, e eu acho que o case de vocês é extremamente importante, muita gente tem que aprender com vocês. Em relação à pergunta, professora, o papel do gestor nessa nova jornada de volta ao trabalho, eu acho que cada vez mais o gestor vai ter que ter um papel de sensibilização fundamental aos trabalhadores, aos familiares dos trabalhadores. Sensibilização no sentido que realmente saúde é o seu bem maior. Nós temos observado o quanto a falta de saúde, né, tem prejudicado esses pacientes portadores de Covid, não só do portador de Covid, mas o quanto a falta de saúde, enquanto obesidade, enquanto hipertensão não tratada, diabetes descontrolada, tem sido decisivo para a evolução e para as morbidades posteriores ao tratamento. As dificuldades de se estubar um paciente que tem falta de saúde ou presença de doença é muito maior, aquele paciente que não tem uma caixa torácica, uma musculatura intercostal que ajude na hora da extubação, ou seja, a falta de saúde é extremamente prejudicial nesses pacientes. Então, eu acho que nós estamos aprendendo muito, essa pandemia tem nos ensinado, e o papel do gestor na volta ao trabalho é efetivamente sensibilizar muito fortemente. Falar assim, mas se eu ensino, se ele não quiser, se o meu funcionário, se a sua família não quiser fazer, eu não posso fazer mais nada. Não, eu acho que esses gestores têm que se focar cada vez mais e fortemente mostrando que efetivamente a saúde é o bem maior que ele pode ter. Esse que eu acho que é o papel fundamental, professora. Obrigado. Obrigada. Pilar? O que eu posso agregar aí depois de todas... Alô? Oi? Está escutando agora? Sim. Então, vou tentar agregar algumas outras pontos que não foram abordados aqui pelos colegas. É o seguinte, eu posso estar com uma amostra enviesada e viciada pelas empresas que a gente atende, né? Mas quando não tem o envolvimento do gestor, o envolvimento com seus funcionários, os resultados são péssimos. Eu acho que está com uma oportunidade única aí, a saúde corporativa, de aproveitar os comitês de crise que tem aí em todas as empresas, o envolvimento da alta liderança e dos gestores, né, da importância da manutenção das ações de saúde. Né? Eu acho que o gestor ele tem que ser envolvido, ele tem que ser treinado, tá? Ele tem que ser capacitado. Não adianta querer cobrar também, porque tem muita falta de informação, a gente passou por isso, por um monte de informações, cada dia era uma informação nova, diferente, né? Então, todos esses protocolos, toda a importância das ações, o contato com o funcionário, quando vem do gestor, ele tem aí um papel. A gente sabe da criticidade que estão as empresas em redução de funcionários, né? E aí é uma sensibilização, né? Como o Erickson comentou muito bem, é o papel de gestor na sensibilização da importância, né, dessa abertura dos casos. A gente teve aí um impacto muito grande. O que pode compartilhar com o gestor, com o RH, em relação ao LGPD, do sigilo da informação, se eu afasto o doente crônico, né? Então, eu acho que a gente está no momento aí de ter lideranças preparadas para isso, capacitadas, né, e que a gente possa transitar informações, desde que respeitando, claro, a questão
da sigilosidade da informação, mas para apoiar na gestão de saúde do funcionário. Porque quando não faz isso, quando tem uma medida punitiva do gestor com o funcionário, a consequência é muito mais cara, né? E isso a gente está vendo na questão do Covid. A gente tem que aproveitar essa oportunidade, que é única para a saúde corporativa, de valorizar o seu papel dentro da empresa e dentro do sistema de saúde como um todo. Obrigada, Pilar. Anderson, você que provocou todo mundo aí, antes da história do gestor, você quer ser bonzinho agora? Eu não. Estão me ouvindo, então, né? Não, mas eu sou bonzinho. Quem me conhece sabe que eu sou bonzinho. E as provocações, elas são pra gente, né? Eu tenho muitas provocações para nós, gestores aqui do lado de cá. E eu acho que hoje o que eu provoco os gestores da autogestão é de que a gente precisa fazer, né? Assim, ó, é hora de parar de discurso. Eu acho que nós temos que ser gestores de ação, gestores de coragem, né? É preciso ter coragem para fazer diferente, para mudar. O que a gente sempre coloca, eu sei que é um clichê, mas eu queria resumir aqui para não tomar o tempo. Cara, fazer a mesma coisa vai trazer o mesmo resultado. Então, assim, é hora de realmente fazer diferente. Então, se está comprovado, se todo mundo fala que a APS é importante, se a gente está vendo os nossos parceiros, prestadores falando em APS, por que eu não faço isso? Quer dizer, o que falta aqui para que eu tome a decisão e torne isso, de fato, um objetivo estratégico não precisa ser de curto prazo, mas no máximo de médio prazo também. Não dá para ficar falando sobre isso e eu estou lá com a minha rede fragmentada, com o meu paciente sem informação, sem saber o que está acontecendo, solto nessa rede. A autogestão não tem verticalização como uma praxe, uma característica nossa. Então, assim, esses gestores, aí eu estou falando do que a gente trabalha o dia a dia, estamos com um seminário acontecendo de segunda a sexta, falando muito sobre isso, assim, esses gestores precisam mudar, não adianta achar que isso vai partir, esse é o papel do gestor, né? O papel do gestor sempre é fundamental, quando está indo tudo bem e quando está indo tudo mal, não tem jeito, ele é o cara que tem que fazer a diferença. Então, a gente está cobrando desse gestor esse papel ativo, né, de coragem e de mudança. É interessante isso, porque vocês todos acabaram mencionando de uma maneira ou de outra, não o papel do gestor enquanto gestor, mas sim enquanto liderança. Isso me fez lembrar imediatamente do Deming, para quem estudou qualidade, né? O Deming, quando chegava para dar consultoria em alguma empresa, é assim, se a alta liderança não fosse conversar e não se comprometesse, ele ia embora. Ele falava, não dou consultoria aqui, porque isso não vai andar. Então, eu acho que ficou muito claro dessas suas respostas isto. Aí tem uma outra questão que eu acho que cabe bem para os quatro, que tem a ver com esse assunto do século XXI mesmo, que é a tecnologia. Então, duas perguntas. Uma delas é como é que o atendimento, o teleatendimento, ele pode contribuir para a continuidade da assistência, uma vez que tem gente que acha que isso é mais um pedaço na fragmentação, e a outra é se a gente, se pelo menos o pessoal que trabalha com exames periódicos acredita que dê para fazer monitoramento de doenças crônicas, enfim, exames periódicos, no caso da organização, por meio do teleatendimento. Então, agora eu começaria pelo Pilan de novo. Bom, em relação à continuidade, né, da assistência, exemplo prático, né, do que aconteceu hoje, né, até dentro da própria empresa que eu trabalho, da Mantris, funcionário que foi para o pronto-socorro, né, ele foi diagnosticado aí com suspeita, né, fez o exame e tudo, e ele já acessou o aplicativo, né, de saúde, informando que estava no pronto-socorro, que acabou de fazer o exame, e a gente já recebe essa informação rapidamente para poder mapear as pessoas que ele teve contato naquele dia, né, ou no dia anterior. Então, essa rapidez, né, e o médico já ligar, já fazer também
toda a avaliação do funcionário para entender o que o médico do hospital considerou, né, isso é muito importante e rápida, né? A questão do teleatendimento ocupacional, não sei se, acho que a grande maioria daqui já teve o desprazer de passar por um exame periódico em uma clínica de exame ocupacional, né, em que o médico nem olhou na cara da pessoa, né? Então, isso, infelizmente, é uma realidade, né, que a gente ainda tem no país, de uma qualidade muito ruim em relação ao atendimento presencial ocupacional em algumas clínicas, né? E por isso que a gente acredita, né, que o teleatendimento com gravação de consulta, né, com todo o protocolo que precisa ser feito, com todo o treinamento de equipe, que todos esses, a maioria desses serviços de telemedicina, né, eles têm todo um protocolo, todo um atendimento aí, porque sabe que tem uma gravação, isso com certeza, né, tem um valor muito grande. A gente está fazendo acompanhamento de crônicos de ambulatórios que a gente já tinha, né, e isso gera aí muita segurança para o paciente, né? Claro que tem algumas limitações em algumas situações que você precisa do exame físico, né, e aí ter aí a criticidade e o bom senso de, nesses casos, encaminhar para uma consulta presencial, né, para uma avaliação aí mais assertiva, mas o teleatendimento ocupacional para determinadas funções que você não precisa realmente, por lei, fazer os exames complementares que precisam estar comprovando aí no teu exame, né, eu acho que isso pode otimizar ainda mais a realidade que a gente vai ter agora, que hoje a gente já tinha uma deficiência de rede para fazer os exames ocupacionais no Brasil todo, aí, principalmente em algumas regiões. Com o distanciamento, com o isolamento aí, e com as necessidades e adequações dos serviços relacionados às consultas, né, de espaçamento, de higiene entre uma consulta e outra, não pode aglomerar, esta deficiência ainda vai ser maior ainda do sistema, né? Se você não colocar a telemedicina ocupacional, a gente vai ter aí um atraso muito grande desses exames obrigatórios, as empresas vão sofrer aí fiscalizações, vão levar essa conta, né? A gente já viu o INSS fechado, com muitas perícias aí em atraso, né? Não tem como não fazer por telemedicina, o que vai colocar em risco a saúde dos funcionários. Obrigada. Eu queria saber se o Dr. Erickson pode fazer algum comentário a respeito. Eu sei que ele tem que sair, mas se fosse possível, vai para isso, porque nós estamos já nas últimas perguntas e, se você não puder, I'm so sorry. Não, é um prazer, professora, realmente o debate está tão bom, tão interessante, essa hora e meia passou voando, mas eu entendo, e pegando o gancho no que os colegas falaram, que o teleatendimento e, enfim, cada vez mais, a gente vai precisar, tudo estava muito adormecido, como foi falado, mas a pandemia acelerou muito, acordou muita coisa, tirou muita coisa da gaveta. Então, a internet das coisas, a inteligência artificial, tudo vai poder agilizar cada vez mais, não só o teleatendimento, mas a predição de doenças, a detecção precoce de uma série de problemas. Eu acho que nós estávamos ainda na era dos Flintstones. Imaginávamos que estava na fase dos Jetsons, mas acho que estamos em muita coisa na área dos Flintstones. Para vocês terem uma ideia, nós iniciamos agora, nós começamos a ir atrás dos laboratórios de patologia, de anatomia patológica, para pegar laudo, para ver, encaminhados em laboratórios parceiros, para ver, porque a gente não estava indo buscar, eu estou dizendo dos nossos planos, do nosso plano de saúde, o paciente não estava indo buscar, às vezes, o resultado, e você via lá CA,
de estômago, se era de cólon, se era de mama, e a paciente não ia, às vezes não sabia o que estava acontecendo. Nós temos um centro de imagem, e lá no centro de imagem nós passamos a monitorar isso mais de perto, para detectar precocemente e incentivar essa pessoa a procurar o seu tratamento mais rápido, para evitar, então, o desperdício, os custos necessários. E acho que internet das coisas, as wearables que vão acontecer, que vão detectar mais precocemente patologias, a inteligência artificial cada vez mais vai crescer. Estava adormecido, mas nós vamos precisar de uma maneira muito mais rápida, e com esse monte de startups, chuva de startups que existem por aí, tem grandes empresas fazendo excelentes trabalhos, o custo vai ser cada vez menor, e isso tudo vai ser remunerado pelo enorme desperdício que se jogava pelo ralo de dinheiro, e vai remunerar agora aplicativos, atividades em prol da saúde e não no gasto do tratamento da doença. Professora, eu acho que é isso. Se a senhora me permitir, eu fico, mas se a senhora me permitir, eu peço a licença para a senhora e para os demais colegas para me ausentar. E essa tão elegante, maravilhosa que tá muito bom. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Professora, foi um prazer ser conduzido pela senhora. Um grande abraço, pessoal. Obrigado. Tchau. Nós estamos mesmo nas últimas perguntas, então, boa atividade a seguir. Eu agora ia pedir para o nosso Guilherme falar, né, porque foi citado quase nominalmente quando o Erickson falou da questão dos exames de anatomia patológica, então, só faltou dizer mesmo. A respeito das tecnologias, né, e aí da telemedicina, acho que tem algumas coisas que eu queria só complementar, primeiramente, que a primeira coisa, não dá para negar a tecnologia, né, isso é uma coisa que, quando a gente vê as pessoas, não, a telemedicina não pode, né, ou utilizar, são questões que vão contra, né, a ordem lógica das coisas. A tecnologia está aí e ela vai ser usada. Eu já participei de grupos de médicos que falavam que não deveria ter a telemedicina, que não pode, mas que mandavam foto de lesão de pele do filho para o outro médico do grupo olhar e, sabe, assim, a gente já usa, né, as pessoas já conversam com os pacientes por aplicativos, né, por WhatsApp, então que precisa ser regulamentada e a coisa precisa ser feita da forma correta, porque a outra coisa que eu penso é que a tecnologia, como qualquer outra, ela é uma ferramenta. Ela pode ser bem e pode ser mal utilizada, né? Ela não define que a coisa vai ser bem feita só porque foi feita com tecnologia. Você pode ter a melhor tecnologia do mundo e a condução do sistema ser toda mal feita se ela não for bem utilizada, essa tecnologia. Então, acho que é um ponto importantíssimo aí do uso da tecnologia, e ela vai ser usada, não adianta negar, cada vez mais, ela vai ter lugar, ela facilita muitas coisas, ela agiliza muitas coisas, e entra, mais uma vez, a questão da informação, né? Não adianta só a gente usar a tecnologia, a gente precisa usar a tecnologia para conseguir gerar dados que gerem informações relevantes para a gente poder gerar melhor o sistema. Cada vez mais esse vai ser o desafio, e a gente enxerga hoje a medicina diagnóstica como um hub de informações clínicas relevantes a gente precisa conseguir transformar o laboratório do fazedor de exames, né, em entregador de dados, para um hub realmente de geração de informação a partir de dados para que você consiga gerir melhor o sistema, seja para os dados individuais do paciente, para ele poder, né, o que a gente fala na medicina personalizada, quer dizer, gerenciar todos os dados daquele paciente e conseguir gerar informações que são importantes para o acompanhamento do estado de saúde dele ao longo da sua vida, mas, ao mesmo tempo, também para os grandes gestores de saúde populacional, seja dentro das empresas, seja os operadores de saúde, seja no sistema público de saúde, né? Acho que a gente vai ter todo esse papel e a tecnologia vai vir muito para ajudar, e já vem ajudando, e a gente está numa fase, num momento, eu acho que é num momento realmente de mudança, as coisas estão acontecendo, acho que é até muito rico a gente ser profissional de saúde nesse momento, né? A gente pode realmente construir muita coisa, né? E acho que a gente precisa ter essa coragem mesmo de juntar, sentar e construir modelos diferentes, né? Que existem diversos possíveis modelos e a tecnologia está aí para nos ajudar muito, muito a isso. Com relação à anatomia patológica, isso é importantíssimo mesmo, né? Quer dizer, muitas pessoas
questionam, né? Tem um volume de exames que nem é acessado. Eu participo da Abramed, no Conselho Fiscal da Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, a gente até fez um levantamento, porque as pessoas falavam que 50% dos exames não são vistos e tudo, e a gente viu que nos laboratórios isso não é a realidade, né? A realidade é menos de 6%, mas mesmo assim, se um exame é feito e não é visto, né, por que esse exame foi realmente realizado? E muitas vezes precisa ter esse papel proativo mesmo, né? E a tecnologia ajuda, inclusive, a isso, né? A você poder fazer esse trabalho. Mas precisa muito de uma integração maior, realmente, entre os diferentes players. Cada um sair um pouquinho ali da sua casa e sentar junto para fazer. Porque também simplesmente verticalizar tudo agora, eu faço tudo, né? Muito provavelmente vai ter uma perda de eficiência, né? Porque ninguém sabe fazer tudo bem feito, ou ninguém é especialista em tudo, né? Então, a gente realmente precisa de sentar, conversar, cada um ter o seu papel bem definido, mas trabalhar para mudar, porque todo mundo sabe que o sistema atual, a forma como é gerida, não é a ideal, né? Então, a gente tem realmente muita coisa a fazer e acho que juntos a gente vai fazer muito melhor, e utilizando a tecnologia. Até porque se a gente não mudar, as coisas vão mudar a nossa revelia. Anderson, você quer terminar? Eu vou ser rápido, então, né? Eu considero que... Eu considero, professora, que a tecnologia vai acontecer, como foi colocado aí. Cara, isso é uma... Eu fico, às vezes, triste o quanto a gente perde tempo por discussões que não levam a lugar nenhum. A teleconsulta vai acontecer. Se não fizer no Brasil, eu vou comprar na Índia. Vou passar um cartão de crédito internacional, vou comprar em Portugal. Vai precisar de uma receita, não tem como fazer. Me viro. Importo no Wish, no Alibaba. Assim, as coisas no Brasil, as pessoas precisam entender assim, cara, vai se fazer. Não tem como não fazer. Agora, qual é o meu processo de coordenação de cuidado, de estratégia de gestão populacional e aonde a tecnologia entra e aonde ela agrega e aonde ela vai ser importante. A discussão tem que ser essa. A discussão não é se vai ter ou se não vai ter. Vai ter. Nós estamos vivendo com uma geração agora de jovens que não vão querer ir ao médico. Eles vão querer teleatendimento. Vai ser muito mais fácil falar com ele desta forma do que levá-lo a uma clínica para se consultar. Então, assim, é preciso entender que aquilo que a gente fala, você tem que ter diversas ferramentas na prateleira e ter a inteligência de saber em que momento cada ferramenta utilizar. Essa que é a grande questão, né? A telemedicina vai ter. Nós já implantamos na CACI clínica de APS virtual com telemedicina. 15 mil pessoas que estão em cidades que eu não consigo montar a clínica. Eu não consigo fazer o posto avançado que foi citado aqui. Não consigo fazer. Eu tenho 140 municípios em Minas que eu tenho menos de 10 participantes. É menos de 10 beneficiários em 140 municípios. Como é que eu vou criar uma atenção primária para cada uma dessas pessoas? A tecnologia vai ajudar nisso. Então, assim, é perda de tempo, discussões inócuas, que em vez de discutir como fazer, com segurança, onde é melhor utilizado, a gente fica discutindo se vai fazer, se não vai fazer. Eu vou comprar a consulta em Portugal, vou passar um cartão de crédito internacional, vou fazer a consulta. E daí, vou mandar a foto da ferida, do que foi, vai acontecer. Esse é o ponto. A gente fica aqui, sabe, assim, perdendo tempo. Para mim, mais uma vez, a gente fica perdendo tempo. Essa que é a grande questão. E corre-se o risco, queria deixar aqui como final, que essa é a minha preocupação, corre-se o risco de vir alguma coisa do caminho errado. Vir um projeto de lei e um deputado que jogava bola, agora faz relator de um projeto de saúde. Eu falo, cara, tem alguma coisa que não está batendo, entendeu? Assim, clamo aos conselhos, a todos os conselhos, que, pô, vamos lá, gente, vamos sentar, vamos fazer. Esse é o ponto que eu defendo. Então, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, porque para mim foi um pouco mais de 1h30, mas eu aprendi bastante. E o meu critério de avaliação desses eventos é se eu aprendo ou se eu ouço coisas iguais sempre. Eu queria agradecer muito vocês todos, inclusive o Erickson, pelo fato de eu ter aprendido bastante nessa nossa discussão. E eu queria só falar que, já que eu acho que eu aprendi, uma das coisas mais importantes que a gente tem que pensar é, já que teve essa pandemia, já que nós estamos passando perrengue com ela tem que ter um legado.
a gente não pode deixar isso passar em brancas nuvens e, quando vier a próxima, porque virá, começar do zero. Então, eu fico feliz que vocês tenham trazido ideias que podem ser, que foram ouvidas por bastante gente, que tomara consigam ser replicadas. Então, Tânia, mais uma vez, obrigada por me dar a oportunidade de fazer a moderação aqui desse painel. Eu passo a palavra para você para fazer o encerramento e desculpa ter estourado o tempo. Imagina. Vocês estão me ouvindo? Estão me Yes. ouvindo? Tá. Obrigada. Eu queria compartilhar com vocês que a gente teve na sala muitos contratantes, muitos médicos do trabalho e saúde ocupacional, viu, Pilan? A gente que tem trabalhado muito a questão de saúde corporativa, eu fico feliz de saber que a gente tem na sala esse perfil de convidado. E porque a gente tem trazido muito para as nossas discussões, professora Guilherme, o Anderson, que já me acompanha, que está no Valor em Saúde também com a gente tem trazido muito os contratantes para discutir boas práticas de gestão, de saúde, promoção e prevenção em saúde e essa questão de atenção primária em saúde. Então, estou muito feliz que a gente teve nessa sala vários médicos do trabalho, de saúde ocupacional, de grupos que a gente participa, que a gente convidou e que estão assistindo, né? Então, a fala de vocês foi fundamental para promover essa reflexão do papel do gestor, do papel dos RHs, do papel do contratante, do médico do trabalho, da saúde ocupacional e da cadeia de saúde como um todo. Eu fico muito feliz, agradeço aos integrantes desse talk show pela audiência e como ficou claro a importância da APS em nosso sistema e como a informação, os dados, a promoção e prevenção podem fazer toda a diferença no acesso aos serviços de assistência, gerando mais valor em saúde para a sociedade e principalmente para o paciente. Eu aproveito para pedir aqui que vocês se inscrevam no nosso canal Valor em Saúde no YouTube para acompanhar os nossos programas que são gravados ao vivo todas as terças-feiras e os nossos eventos digitais. Esse evento, inclusive, vai estar disponível no canal YouTube a partir de amanhã. Então, quem não conseguiu assistir ele inteiro e quiser compartilhar, é só entrar lá no canal Valor em Saúde que você vai conseguir acompanhar essa edição. Também fica aqui o meu convite para que vocês assistam na próxima quarta-feira a última edição dessa jornada da ABUT com o Valor em Saúde, que será dia 26 de agosto, né, às 18h30. Nós teremos outro evento como esse com o tema Gestão de Dados e Saúde Populacional. Então, a gente vai ter vários especialistas trabalhando nesse tema. O professor Ogata é um dos convidados, a Milva da BPRH, Paulo Marcos do ILAGS. Então, será um prazer ter vocês nessa riquíssima discussão. E todos que estão inscritos nesse evento de hoje já estão inscritos para o próximo. Basta acessar o mesmo link no mesmo dia, né, na mesma quarta-feira, para que a gente possa nos encontrar aqui e vocês poderem compartilhar dessas experiências que vão ser colocadas aqui no Valor em Saúde. Eu encerro o evento de hoje lembrando que o tempo é o nosso maior aliado. É tempo de aprimorar conhecimentos e trocar experiências. É tempo de fortalecer os relacionamentos. É tempo de criar diálogos e oportunidades. É tempo de acreditar no próximo, na ciência, na medicina, nos profissionais de saúde e esperar por dias melhores. Muito obrigado, até breve.
Thank